Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Rodrigo e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a Reforma Protestante. A partir do século XI, na Europa, acontece o revigoramento das cidades. As cidades europeias voltam a ganhar importância. Junto ao crescimento dessas cidades, você tem a fundação de instituições pertinentes à cidade, como universidades. Então, os filhos da burguesia, até da nobreza, vão para as universidades para poder estudar cursos como direito ou teologia. Então, os filhos homens, né? Você manda os filhos para a universidade. E com o tempo começa a surgir dentro dessa universidade um espírito de crítica a algumas coisas daquela sociedade onde eles viviam. Uma delas é a igreja governada pelo Papa, a Igreja Católica. Começa a haver um espírito de crítica em relação a essa igreja por algumas atitudes que essas pessoas vão considerar erradas. Como o que, por exemplo? A venda de indulgências, que são lugares no céu, a cobrança de impostos, a proibição de tradução da Bíblia. A Igreja Católica proibia a tradução da Bíblia, a Bíblia só poderia ser lida em latim, que era uma língua que já não se falava mais na Europa, havia muita dificuldade de se entender o que estava na Bíblia, e também a má formação do clero. O clero era despreparado. Então começa a ter esse espírito de crítica. Os primeiros críticos da Igreja Católica, os primeiros que vão ganhar muita força, é um teólogo inglês formado em Oxford, chamado John Wycliffe, e um também teólogo formado lá na República, hoje na República Tcheca, antigamente Praga, né, na Boêmia, chamado Jan Hus. Esses são os primeiros. O John Wycliffe, o inglês, ele é considerado herege pela Igreja Católica, ele até traduz a Bíblia para o inglês, mas aí ele é expulso da Igreja Católica. A mesma coisa acontece com Jan Hus, com um agravante. Ele é queimado, então ele é preso pela Igreja Católica e queimado na fogueira, queimado vivo. Então você tem essa situação já de crítica. O primeiro grande reformador que vai conseguir de fato fazer uma reforma é um teólogo alemão formado numa universidade de Eisleben, na Alemanha, chamado Martinho Lutero. O que esse Martinho Lutero faz? Ele era muito devoto, ele lia muito a Bíblia, e um dia, em 1517, ele fica sabendo que o Papa estava vendendo lugares no céu, vendendo indulgências. Ele se revolta e ele escreve as famosas 95 teses dele. Ele prega isso na igreja da cidade e a partir daí é considerado o início da Reforma Protestante. A igreja tenta perseguir o Lutero, mas ele acaba sendo protegido pelos príncipes alemães. A Alemanha não existia Alemanha, existiam vários principados, pequenos reinos. Na Alemanha ele acaba sendo protegido pelos príncipes alemães. E aí ele consegue pregar e espalhar a religião dele, que é chamada de luterana. Existe até hoje. A comunidade alemã que veio para o Brasil e mora no Sul, uma parte razoável dela é de origem luterana. E o que pregava o Lutero? Ele pregava coisas como justificação pela fé, só Deus salva a pessoa e não as boas obras que ela praticou. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia, então ele traduz a Bíblia para o alemão, não deixa de circular a Bíblia em latim. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos, não tem 7 sacramentos como na Igreja Católica, e qualquer membro da igreja podia se casar. Além disso, ele também proíbe o culto aos santos. Então, são algumas coisas que ele faz. Esse movimento iniciado pelo Lutero se espalha até um teólogo, na verdade formado em direito francês, um cara chamado João Calvino. O Calvino também funda a religião dele, com algumas diferenças em relação ao Lutero, e ele consegue até governar uma cidade. Ele vai para a Suíça e governa a cidade de Genebra. Lá ele espalha a religião dele e a fé dele se torna lei. Então é proibido jogos de azar, você tem horário para dormir, a pessoa podia ser multada ou até morta em Genebra se descobrisse as regras do Calvino. E na Inglaterra, quem comanda a reforma é o próprio rei, o Henrique VIII. O Henrique VIII não quer pagar imposto para a igreja mais, ele quer os territórios da igreja, e ele comanda a reforma dele e cria uma igreja que é comandada até hoje pelos reis da Inglaterra, no caso, a rainha, que é a igreja anglicana. Então, são 3 casos de reformas protestantes dentro da Europa.
A partir do momento que o Lutero vai publicar as 95 teses dele, lá em 1517, você deixa de ter a Igreja Católica como única igreja da Europa. Você começa a ter outras também, tá? A luterana, que fica muito restrita à Alemanha, a anglicana restrita à Inglaterra, e a calvinista se espalha de outras maneiras pela Europa. Então, esse é o cenário religioso da Europa, muito causado também, como eu disse, pelo crescimento das cidades, pela formação de um pensamento crítico, que também vai lá ter sua influência no Renascimento. Veja como um movimento de crescimento das cidades e as cidades voltando a ganhar importância vai ter várias consequências na vida dos europeus, como o Renascimento e a Reforma Protestante, que são coisas bem diferentes, mas causadas por um único fenômeno, o crescimento das cidades. Até mais, pessoal, e tchau!